Imagina aí que você é, sei lá, operador de forças especiais, operando no estrangeiro e é capturado em missão. Só que seu país nega o seu envolvimento. Agora você foi colocado no avião, vendado, algemado. Depois de voar por horas, você pousa e é arrastado para uma construção abandonada no meio do nada. Uma antiga fábrica de tijolos nos arredores de Cabu. Dentro não há janelas, não tem relógio e nem esperança. O cara da sua frente não é da polícia, ele é da inteligência. Ele tem um dossiê, sabe seu nome, sua unidade, seu time de futebol. Ele não quer sua confissão, ele quer suas coordenadas, quer o nome dos seus contatos, quer destruir a sua operação. Ele tem 48 horas com você. Bom, bem-vindo a Salt Pit, a prisão secreta da CIA no Afeganistão, onde homens desaparecem, onde a tortura era rotina e onde a ciência foi usada como arma. Hoje você vai entender como funciona essa máquina de guerra psicológica e como se proteger. Bom, antes da gente falar de Salt Pit, CIA, GRU, vamos falar primeiro do seu maior inimigo, o seu cérebro. Porque o cérebro humano, todo respeito, claro, é um equipamento militarmente bem inútil. Ele foi projetado para caçar mamutes e fugir de tigres, não para resistir a interrogatório de 48 horas sob privação de sono. Sabe o que o cérebro faz quando você mente? Ele trabalha em dobro. A verdade é uma linha reta, a mentira é um labirinto com minas terrestres. E sabe o que acontece quando você tem medo? Seu córtex pré-frontal, que é o centro de comando, meio que desliga, e você vira um animal, e animais não guardam segredos. Aqui são dois fatos que qualquer operador de inteligência conhece. Primeiro, mentira é um exercício de alta carga cognitiva. Você precisa criar a história falsa, mantê-la consistente, monitorar a reação do interrogador, suprimir sua própria ansiedade, tudo ao mesmo tempo. O cérebro gasta muita energia, como um motor, uma turbina em combustão. Por isso, em interrogatórios militares, eles te fazem contar a história várias vezes, em ordens diferentes. A mentira desaba, mas a verdade não. Outro fato interessante é que sua memória é uma arma que pode ser virada contra você. Por exemplo, em 1974, psicólogos Lufus e Palmer provaram algo assustador. Palavras podem criar lembranças. Eles mostraram a dois grupos um vídeo de um acidente. Para um, perguntaram qual a velocidade quantos carros se bateram. A resposta foi entre 52 km e 60 km. Para um outro, já perguntaram qual a velocidade quantos carros se esmagaram. A resposta pulou lá para os 90 km por hora. Perceba como uma palavra, uma única palavra mudou uma memória. Agora, imagina isso aplicado a um prisioneiro de guerra. Você não lembra o que aconteceu, você lembra o que o interrogador te faz acreditar que aconteceu. Bom, aqui vai o pesadelo de qualquer operador de forças especiais. Se você é capturado e submetido a isso por horas, seu cérebro vai começar a preencher as lacunas. Ele vai criar lembranças de coisas que nunca aconteceram. Você vai duvidar do seu próprio treinamento, vai começar a pensar, e se eu realmente entreguei a localização do meu time? E aí a técnica RAID entra. Ela não busca a verdade, ela busca sua quebra. É o equivalente psicológico de uma operação de circo. Você não rende o inimigo atacando ele, rende cercando, isolando, cansando. E o nome disso? Interrogatório psicológico, e é tão letal quanto um fuzil. A RAID parece o sistema dos Alcoólicos Anônimos. Tem 9 passos. É um método de interrogatório criado por um policial americano, John E. Reid, nos anos 40. Ela foi adotada por policiais, agências de inteligência, forças militares de todo o mundo. E sabe qual é o mais interessante? A premissa dela é bem simples. Você é culpado. O interrogador não tá ali para descobrir a verdade. Ele já sabe a verdade, entre aspas. Ele só quer que você admita. É como se o oficial de inteligência já tivesse decidido que você é o alvo. Ele só precisa do seu nome para fechar o dossiê. Deixa eu explicar um pouquinho sobre a técnica RAID. Considere isso um briefing de contra-inteligência ou algo assim. O primeiro passo é o confronto direto. O interrogador te acusa frontalmente. Diz que tem provas, nós sabemos o que você fez, a única questão é, você vai cooperar? Mesmo que não tenha nada, o objetivo é te colocar na defensiva. O passo 2 é o desenvolvimento de temas, a opção honrosa. Aqui vem a jogada psicológica mais perigosa. O interrogador te oferece uma desculpa. Ele vai falar, olha, eu te entendo, você não queria fazer aquilo, foi sob pressão, foi por sobrevivência, isso é compreensível. Ele não tá te acusando, ele tá te dando uma rota de fuga, uma forma de confessar sem se ver como um monstro. Você se sente aliviado e você confessa. Por fim, a alternativa induzida, que é o golpe final. Ele te dá duas opções e ambas implicam culpa. Você planejou isso com sangue frio ou foi uma decisão no calor da ação, sob estresse? Uma opção é pior, a outra é menos pior. Você escolhe a menos pior e assina. E pronto, você é prisioneiro de guerra e entregou tudo que eles queriam. Agora pensa, se isso funciona com um adolescente americano, imagina o que faz um combatente inimigo sozinho, com fome, com medo, com
informações que podem salvar seu país. Vamos dar um contexto de guerra agora. No Afeganistão de 2002, a CIA estabeleceu o Salt Pit, que era uma prisão secreta nos arredores de Cabul. Oficialmente era uma instalação da nação anfitriã, uma prisão afegã com guardas afegãos. Na prática era financiada 100% pela CIA. Os agentes americanos decidiam quem seria detido, quanto tempo ficaria, como seria interrogado. Khaled El-Masri, um cidadão alemão, foi um dos que passaram por lá. Ele foi capturado na Macedônia em 2003, rendido pela CIA. Passou meses no Salt Pit, foi espancado, humilhado, mantido em isolamento total. No final, a CIA admitiu que ele era inocente. Era um erro e soltaram o cara. 5 meses sendo torturado por nada. E não foi só ele. O Salt Pit ficou famoso ou infame por um caso ainda mais sombrio, já que em novembro de 2002, um agente da CIA sem experiência ordenou que os guardas despissem um detento jovem desobediente. Ele foi acorrentado no chão de concreto e deixado lá, sem cobertores nem roupas. Ele morreu congelado durante a noite. O agente nunca foi processado. Prisões secretas, torturas, mortes e impunidade. Esse foi o Afeganistão pós 11 de setembro. Salt Pit foi só o começo. Enquanto os americanos estavam criando a técnica RAID e instalando prisões secretas no Afeganistão, os britânicos já foram na direção oposta. Porque, convenhamos que o MI5 e o MI6 foram mais refinados, já que enquanto os americanos gritavam, os britânicos ofereciam chá para os seus prisioneiros. Eles criaram o modelo PEACE. O nome parece de programa de meditação, mas é um protocolo de interrogatório usado pela polícia britânica, pela FBI e até por forças militares da OTAN atualmente. E a premissa era revolucionária. Talvez esse sujeito seja inocente. Ideia absurda, não? Quase parece justiça. PEACE é um acrônimo. Cada letra é uma frase da operação. P é de Preparation and Planning, planejamento. Você estuda o dossiê, sabe quem você vai interrogar, conhece seu histórico. Isso não é improviso, é inteligência. O E é Engage and Explain, engajamento. Você explica o processo, cria um rapport, que é a arte de se conectar, mesmo com o inimigo. É psicologia básica e as pessoas confiam mais em quem parece entender. O A é de Account, a conta. O coração do método, você deixa o sujeito falar livremente, sem interrupção. Depois você decide em tópicos e faz perguntas abertas. O C de Closure, fechamento. Você encerra a entrevista com clareza, sem ambiguidade e sem surpresas. O E é Evaluation, avaliação. Você cruza as informações com as provas, verifica inconsistências e compara com a inteligência de outras fontes. E o resultado é que o PACE produz mais informações de forma muito mais precisa, praticamente com 0 falsas confissões. Outro ponto interessante do PACE é a técnica, é um pesadelo para qualquer mentiroso. A entrevista cognitiva. Ela é baseada em 4 pilares e é tão eficaz que é usado pela FBI e pelas forças especiais britânicas. Primeiro, a reintegração contextual. Ele diz: feche os olhos e reconstrua o ambiente, cheiros, sons, temperatura, como você se sentiu. Isso ativa a memória episódica, a parte do cérebro que guarda experiências reais. O relato livre é a segunda parte. Agora conta tudo, até o que parece relevante. Os detalhes inúteis são os que pegam o mentiroso desprevenido. A terceira parte é a mudança de perspectiva. Se você contasse a história do ponto de vista de outra pessoa, se a história for inventada, ela desaba sobre uma outra ótica. Por fim, a ordem cronológica é invertida. Agora conta isso de trás pra frente. Esse é o caô. O mentiroso precisa lembrar da mentira, manter consistência, inverter a ordem, tudo ao mesmo tempo. É como se você pilotasse um helicóptero de ponta cabeça. E o resultado é que o mentiroso tropeça e o inocente não. Agora me diz aí, se você fosse oficial de inteligência, qual método você usaria? O FBI ou o MI6 já sabem a resposta. Só que o PEACE não é dramático. Não dá pra fazer um filme onde o herói toma chá com o vilão, né? Então a gente vai continuar com luz forte, cadeira dura, confissão falsa. Bom, se você achou que a técnica americana do RAID era cruel, é porque não tá se lembrando de quando eu falei sobre MKU. Imagina um programa secreto da CIA nos anos 50 com um único objetivo: como quebrar uma mente humana para extrair informações. É sério, cara, eles queriam uma pílula da verdade, uma hipnose de combate, ou um método para fazer qualquer prisioneiro entregar tudo, seja ele treinado ou não. Eles testaram nos seus cidadãos, universitários, agentes mentais, agentes da CIA, até os próprios agentes da CIA. Eles usaram LSD, mescalina, eletrochoques, privação de sono, isolamento, tudo isso sem nenhuma permissão, que eles chamavam de pesquisa. Eu chamo de terrorismo doméstico. Um ponto a se observar é que o MKUltra começou em 1953 por ordem do diretor da CIA, Alan Dulles. A motivação foi medo, claro. Os americanos estavam convencidos de que os soviéticos, os chineses e os norte-coreanos haviam desenvolvido técnicas de lavagem cerebral usada em prisioneiros de guerra americanos durante a Guerra da Coreia. Eles precisavam se defender, precisavam de um contra-ataque mental. Mas é aí que vem a ironia. Por décadas a CIA descreveu as técnicas soviéticas como táticas policiais não seriam toleradas num país democrático.
E o que foi que eles fizeram depois? Usaram exatamente as mesmas táticas dos seus próprios programas. E o que foi que eles fizeram depois? Usaram exatamente essas táticas em seus próprios programas secretos. Um dos poucos documentos que escaparam da grande queima de arquivos que levou quase todos os documentos do MKUltra mostra uma solicitação de inteligência, pedindo informações sobre técnicas de interrogatório usadas por organizações de segurança policiais, departamentos de polícia, serviços de inteligência em todo o mundo, com ênfase em qualquer atividade soviética, russa ou satélite. Eles estavam pesquisando métodos físicos de persuasão, ameaças, referências e promessas, técnicas de amolecimento, seja lá o que for isso, vários tipos de detectores de mentira e drogas com os chamados soros da verdade. Bom, esse foi o MKUltra. Sidney Gottlieb, o químico que liderava o programa, comprava LSD da Eli Lilly, produzia em escala industrial e distribuía em safe houses, casas seguras, e depois só observava. E o mais assustador disso tudo é que eles testaram em prisioneiros de guerra e doentes mentais, pessoas que não tinham nem como se defender. Como eu mencionei antes, a maioria dos registros do MKUltra foi destruída em 73. O diretor da CIA, Richard Helms, mandou queimar tudo. Conveniente, não? Mas o que sobrou mostra que o programa foi um fracasso. O LSD não era confiável e às vezes o sujeito ficava convencido de que era impossível ser interrogado e resistia ainda mais. A tal da pílula da verdade nunca existiu, mas o MKUltra não morreu, ele evoluiu, eu tenho certeza. Depois do 11 de setembro, a CIA criou as técnicas de interrogatório aprimorado. Na prática não passavam de tortura com nome em manuais de operações especiais. Técnicas como waterboarding, a qual Khalid Sheikh Mohammed passou por 183 vezes, privação de sono, qual o prisioneiro ficava de 48 a 180 horas acordado direto, posições de estresse, onde o próprio peso do corpo causava dor sem deixar marcas, e hipotermia induzida. Isso tudo acontecia em prisões secretas como Salt Pit, os chamados Black Sites espalhados pelo mundo, na Lituânia, Polônia, Romênia, Diego Garcia. E o que a ciência diz é que isso não funciona. Quando você está com dor, medo, frio, sono, o cérebro desativa o córtex pré-frontal. Você não lembra, você fabrica. Khalid Sheikh Mohammed deu pistas falsas. Elas cobraram milhões de dólares e não levaram a nada. A moral da história é que a cortesia funcionou onde a violência falhava. Mas a cortesia não vem de filme de guerra, não é mesmo? Vamos nos aprofundar um pouco nesses tais Black Sites. O Salt Pit não foi o único, como eu disse, ele foi só o começo. A CIA montou uma rede global de prisões secretas, Black Sites, instalações clandestinas onde a lei não entrava. Elas estavam no Afeganistão, na Lituânia, Polônia, Romênia e Diego Garcia, que era uma ilha no meio do Oceano Índico. Sabemos onde fica Diego Garcia? No meio do nada. É uma base militar dos Estados Unidos alugada no Reino Unido, sem visitantes, sem jornalistas, sem controle. O que acontece lá, ninguém sabe. Oficialmente, os Black Sites foram fechados em 2009. Mas o ex-agente da CIA, Johan Kirkel, o primeiro a confirmar publicamente o uso de waterboarding, não acredita nisso. E eu também não. Ele disse: "Eu acredito que esses locais ainda existam, só temos que acreditar na palavra da CIA. E eu não posso acreditar na palavra deles." Em 2006, o George Bush admitiu publicamente a existência das prisões secretas. Disse que os detentos estavam sendo transferidos para Guantánamo, mas a admissão veio sob pressão. O Washington Post havia revelado o programa em 2005. A ONU já estava investigando. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha entrevistou detentos transferidos de Black Sites. O relatório, que é confidencial, vazou em 2009. Ele descrevia procedimentos alternativos que incluíam waterboarding, privação de sono, posições de estresse e isolamento total. Pra você que tá se perguntando o que é esse tal de waterboarding, eles te deitam de cabeça para baixo, colocam um pano na sua cara e ficam jogando água. É o famoso afogamento simulado. Bom, o tal relatório da ONU perguntava: "Isso é tortura?" A comunidade internacional respondeu: "Sim, mas ninguém foi processado. A maioria dos agentes envolvidos nunca nem viu um tribunal e a impunidade continua." Lembra daquela tal ilha de Diego Garcia, a ilha secreta no Oceano Índico? Ela é cercada de teorias da conspiração. Em 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines desapareceu e nunca mais foi visto. E imediatamente as teorias começaram. Ele pousou em Diego Garcia, as pessoas diziam. A Casa Branca logicamente negou. Chamavam de teoria conspiratória infundada. Mas a ilha tem uma base militar, tem a pista de pouso e capacidade para esconder o avião facilmente. E ela é proibida para civis. Talvez seja só coincidência. O que sabemos com certeza é que Diego Garcia abrigou um Black Site da CIA entre 2002 e 2006. A Organização de Direitos Humanos Reprieve alegou que navios da Marinha dos Estados Unidos atracados lá foram usados para torturar detentos. A ilha também abriga hoje dezenas de solicitantes de asilo, presos num campo cercado por uma cerca de 2 metros há quase uns 3 anos. Prisão secreta, asilo negado, tortura, impunidade. Bem-vindo ao mundo das Black Sites.
Vimos como inteligência militar opera e onde é que eles fazem isso. Agora vem a parte que interessa. O que você faz se for capturado? Vamos supor que você é um operador, tem um código de conduta, treinamento sério, sobrevivência, evasão, resistência e fuga. O que você faz? O Manual de Sobrevivência das Forças Armadas dos Estados Unidos tem regras claras. Nós vamos adaptar para a nossa vida. A regra número 1 é: dê apenas informações básicas. Seu nome, patente e número de identidade. É isso, nada mais. Não coopere além do exigido. Não ofereça informações, não tente ser útil. O interrogador é seu maior inimigo. Reconheça as táticas. A luz forte, cadeira desconfortável, a espera, tudo é calculado para te cansar. Reconheça isso e não ceda. A regra número 4 é: resista à tentação da confissão. Você vai pensar: se eu assinar isso, vou para casa, mas é uma armadilha, obviamente. A confissão não te liberta, ela te enterra. Saiba quando falar. Treinamento sério ensina. Você pode falar sobre assuntos que não comprometem a sua missão, mas nunca revele nomes, localizações ou planos. Isso é meio óbvio. Lembre-se sempre: o interrogador não quer a verdade, ele quer a sua quebra. A melhor defesa é o treinamento. Saber o que falar, saber o que não falar. E saber que, se você for capturado, a única resposta que importa é nome, patente, número de identificação. O resto pode ficar no silêncio. Você já pensou sobre isso? O que faria se fosse capturado? Quanto tempo resistiria? Deixe aí nos comentários. Quantas horas você acha que você aguenta, hein? Se esse vídeo te fez pensar diferente, se inscreve no canal aí, ative o sininho, compartilha com alguém que precisa aprender a se proteger. A informação é a única arma que funciona como sistema, e você sabe disso. Bom, lembrando, se algum dia você acordar amarrado numa sala, sem janela, sem relógio, com um cara com sotaque meio inglês começar a fazer perguntas, você não fala, você não negocia, você não confessa. Você diz seu nome, sua patente e seu número de identificação. O resto é silêncio. Mas presta atenção no interrogador, hein? Se for seu gato, você tá ferrado. Seu gato não respeita protocolo sério. Seu gato é um agente da CIA. Eu expliquei isso no último vídeo.